Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 13 do livro de Zacarias, intitulado Jesus, a fonte aberta de Zacarias. Estamos vendo o 16º livro Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 livros. Nós estamos no 11º livro dos profetas menores, sendo que eles têm 67 capítulos, com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Zacarias tem 14 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você receber as nossas atualizações que são feitas diariamente. Estamos vendo esse livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo do livro de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como nós vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos na segunda parte, na seção B, no penúltimo, o 13º capítulo. O segundo grupo de profecias, continuação. Como já falamos, estamos vendo o segundo grupo de profecias, sendo que no primeiro vimos detalhes da vinda de Deus, o Rei, em julgamento. E neste segundo grupo de profecias, na segunda metade do livro, estamos vendo o julgamento de Deus contra as nações. O ápice desse grupo é a salvação final de Jerusalém e a celebração da festa dos tabernáculos. Dividimos essa parte em 6 sessões. Nós estamos na terceira dela, a purificação da terra de Judá. Até o verso 6, estaremos vendo a purificação da terra de Judá. O pranto em Jerusalém sobre os pecados passados purificaria a terra prometida da sua impureza. Essa frase, naquele dia, que inicia o capítulo 13, liga esse capítulo ao pranto do capítulo 12, dos versos 10 ao 13. Seria então naquele dia que uma fonte jorraria para os descendentes de Davi. Uma fonte para remover o pecado e também a impureza. A metáfora de uma fonte indica a abundância do perdão. Conforme podemos ver em Jeremias 2,13, Deus chamou a si mesmo de um manancial de águas vivas. Basicamente, encontramos a abundância de perdão em Jesus e em seu Espírito. João 7, de 37 a 39. Os versos de 2 a 6 mostram os efeitos da purificação, verso 1. Sendo deles o maior resultado a eliminação da idolatria e dos falsos profetas. No verso 2 diz Deus que eliminaria de Israel os nomes dos ídolos para nunca mais serem lembrados e removeria da terra tanto os seus profetas enganosos com o seu respectivo espírito imundo. A falsa profecia significava, dentre outras coisas, profetizar em nome de um Deus falso, ou falar presunçosamente em nome do Senhor. Um falso profeta deveria morrer pela espada. O compromisso do povo de Deus nesse momento de pleno arrependimento e bênção seria tanto que os pais se alegrariam em Deus mais do que em seus filhos. O segundo efeito da purificação, verso 1, seria que os falsos profetas ficariam envergonhados ao admitir a sua fraude. Negariam ser profetas por medo do castigo. Naqueles dias, eles se envergonhariam tanto de suas visões proféticas da mentira que nem mais se vestiriam de manto de pelos, tradicional símbolo de um profeta, 1 Reis 1:8, Mateus 3, verso 4. Quando João Batista no Novo Testamento surgiu, ele representou o último dos profetas do Antigo Testamento antes do Messias, e se vestiu como os antigos, e comia mel silvestre e gafanhotos. Mateus 3, verso 4, Marcos 1, verso 6. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Como o último dos profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele apontou para Cristo Jesus.
dizendo que ali estava o Cordeiro de Deus, que retira os pecados do mundo. João 1:29. Ou seja, estava ele encerrando o Antigo Testamento. E com isso falando que doravante se deveria ouvir ao próprio Senhor. Não que o Senhor iria anular ou desfazer o Antigo Testamento. Não. Ele antes o ratificaria, dando-lhe a correta interpretação, pois nenhum tio, nenhum jota seria eliminado da lei, dos profetas e dos escritos. Veja aí também Mateus 5, de 17 a 20. Também eles estariam cobertos de vergonha, continua o verso 4 a 6, que ele diria explicitamente que não era um profeta, mas um homem de campo desde a sua mocidade. Se alguém ainda lhe perguntasse sobre as feridas que ele traria em seu corpo, em suas mãos, NVI, ele diria que essas feridas se deram na casa de seus amigos, verso 6. Ou seja, o profeta acusado explicaria que as suas feridas haviam resultado da briga com um amigo. Esta é uma provável referência às feridas auto-infligidas durante os cultos idólatras. Vários textos no Antigo Testamento sugerem que tais práticas eram comuns nos rituais de adoração. Embora essas sejam as explicações encontradas na Bíblia de Estudo de Genebra, que nos ajudam a entender o contexto histórico, elas encontram aplicação na vida e obra do Messias, que teve suas mãos feridas na casa de seus amigos judeus, que o traíram e também o crucificaram. O pastor ferido. Dos versos 7 ao 9, veremos o pastor das ovelhas sendo ferido à espada, e o povo sendo disperso, provado para dele somente ser aproveitado o remanescente fiel. Após a reconstrução do templo, Zacarias passou a entender melhor o que tinha de acontecer para o povo de Deus obter a vitória prometida. O filho de Davi sofreria pela mão de Deus, e o povo escolhido passaria por um refinamento, para que os fiéis fossem separados dos infiéis. Esse pastor, homem, companheiro, verso 8, é o grande filho de Davi, a quem os profetas continuaram aguardando. Ele seria ferido e as ovelhas, consequentemente, dispersas, mas o Senhor voltaria sua atenção e a sua mão de proteção aos pequeninos, para preservar os remanescentes, separando-os dos infiéis. Como em Isaías 52, 13 até 53, 12, a figura real está ferida. É possível que Zacarias tivesse em mente a morte de Zorobabel, em quem tanta esperança havia sido depositada, capítulos 1 ao 8, bem como os sofrimentos que se seguiram a Israel. Essa figura representava também Cristo. O Novo Testamento ensina que Jesus é o pastor que cumpriu plenamente essa profecia e cuja morte fez distinção entre o fiel e o infiel de Israel. Zacarias 13 começa: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e também a impureza. E o verso 13, encerrando o capítulo, o verso 9, diz: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. Como se purifica a prata e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Deus fala da proporção entre eles baseada na terça parte, sendo 2/3 ceifados e mortos e apenas 1/3 permanecendo. O julgamento seria, ou separaria os verdadeiros fiéis dos falsos. A distinção do julgamento de Deus entre o humilde e o soberbo, Sofonias 3, dos versos 11 ao 12, entre a ovelha verdadeira e a falsa, Ezequiel 34, 17 a 24, e entre o joio e o trigo, Mateus 13, de 24 a 30, é um tema profético comum. Então, Deus fala dessa distinção de julgamento de Deus entre o humilde e o servo e o soberbo, entre a ovelha verdadeira e a falsa, e entre o joio e o trigo. A terça parte que sobrasse seria posta no fogo das provações e seria provado como se prova o ouro e também como se refina a prata. Isto é, os verdadeiros fiéis passariam pelo fogo, não para os atormentar, mas para os purificar. Os que vencessem invocariam o nome do Senhor e Deus responderia dizendo que eles eram o seu povo
e ele, o seu Deus. O remanescente que sobrevivesse ao julgamento seria o verdadeiro povo de Deus, que desfrutaria da bênção da renovação da aliança. Capítulo 8, verso 8. Gênesis 17, verso 7. Amanhã estaremos aqui com o último capítulo de Zacarias. Capítulo 14, Jesus está voltando. É a nossa mensagem, Maranata. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para fazer acompanhar nossas atualizações que são diárias. Todos os dias um vídeo novo. Isso nós temos demonstrado ao longo dos anos aqui nesse canal. Todos os dias, sem falta. Deus nunca nos deixou faltar. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Entre lá. Loja virtual, www.osemeadores.com.br. Temos bíblias, livros, escritos dos mais variados, para a sua edificação. Nossa rádio, radio.osemeadores.com. Entre lá, na nossa rádio, sintonize ela e acompanhe nossas pregações às manhãs, Momento Missionário, às 8h30. E aos sábados, às 15 horas, esse Momento Missionário é Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos.